Capítulo 2907. O Estranho, Parte 1. Como eu seguro as coisas agora? Lit choramingou enquanto suas duas mãos eram mantidas reféns. É para isso que serve a magia espiritual, querido. Camila riu. O portal os levou até a entrada da tribo das plumas celestiais, já que os reais não tinham um passe para acesso direto ao palácio do Overlord. Salaad já estava lá, cuidando de resgatar Sharjay antes de deixar o reino. Ela havia organizado uma cerimônia de boas-vindas e informado o resto da família sobre a chegada do grupo. Um longo tapete vermelho coberto de pétalas de flores ia do portal até o palácio e havia uma pequena multidão esperando por eles. Bem-vindo de volta, filho. Raz deu um rápido abraço em Lit e deu um tapinha em suas costas antes de passá-lo para Elina para a inspeção. Obrigado, pai. É bom ver você também. Lit conjurou o trio de seu sigilo do vazio para deixá-lo participar da reunião de família. Por que todos estão tão taciturnos? Elina deu um tapinha nos braços e no peito de Lit em busca de ferimentos e então pegou seu rosto nas mãos para procurar sinais de desnutrição. Com base no que Salaad nos disse, a expedição foi um sucesso. Foi, mas algumas coisas aconteceram que arruinaram a viagem para nós. Lita sentiu para Aran e Leria. Elina entendeu que o assunto tinha que esperar até depois da hora de dormir e foi para o Trion. Bem-vindo de volta, filho. Como foi Giera? Foi interessante. Fomos recebidos por uma tribo de tritões. Foi a única coisa boa que ele conseguiu dizer sobre a viagem sem se aprofundar na política, nas brigas e nas doenças. Sério? Aran e Leria perguntaram em uníssono, conjurando os hologramas das várias representações dos tritões que tinha visto em diferentes livros infantis até encontrarem o certo. Legal. E eles querem construir uma cidade aqui no deserto para que você possa conhecê-los em breve. Enquanto as crianças explodiam em aplausos, Elina fez sua verificação de bem-estar. Mãe, você tem que fazer isso. Fazer o quê? Ela perguntou. Perguntar como estou e procurar por ferimentos. Você sabe que estou morta. Perdi meu corpo anos atrás e agora estou presa a Lit. Se ele está bem, então estou bem. Simples assim. Ele tentou tirar as mãos dela do rosto, mas Elina resistiu e Trion teve medo de machucá-la. Nunca mais diga algo assim. Ela o forçou a olhá-la nos olhos. Você é meu filho e sempre me preocuparei com você. Mesmo que tenha perdido seu corpo, você ainda pode se machucar, sentir o calor de um abraço e rir conosco. Você não está morto, Trion. Você faz parte de nossas vidas e é tão importante para mim quanto qualquer outro dos meus filhos. Eles compartilharam um longo abraço e então Elina cumprimentou os outros. Ela notou a distância, tanto emocional quanto física, entre Bode e a Itista, mas não disse nada. Depois que Solos e Camila confirmaram a Elina que a fonte de sua angústia era a mesma de Lit, ela só conseguia sorrir e esperar. Como foram suas aulas de magia? Lit perguntou às crianças. Elas foram ótimas, tio. Leria estufou o peito com orgulho. Somos os melhores da nossa classe. Só não entendo por que o instrutor se recusa a nos ensinar magia de nível 1. Há um limite para o que podemos fazer com magia de tarefa. Lita sentiu, incerto sobre o que fazer. Por um lado, ele queria expandir o conhecimento mágico das crianças e ensiná-las responsabilidade. Por outro lado, ele sabia que, uma vez que se concentrassem em magia falsa, as chances de autodespertar despencariam. Ele se lembrava bem das palavras de Menadion sobre escolher o momento certo para despertar sua filha. Cedo demais e uma criança seria um perigo para os outros. Tarde demais e a dor do despertar se tornaria uma experiência traumática. Aran e Leria tinham 7 anos, um ano a mais do que quando Nana ensinou magia falsa a Lit. Além disso, eles já tinham um núcleo de mana amarelo brilhante. Se Lita esperasse muito tempo, eles não vomitariam impurezas. Esta não é uma decisão que eu possa tomar sozinho. Tenho que falar com a mamãe e Rena primeiro. Ela está mentindo, mano. Não somos os melhores da nossa classe, Aran fez beicinho enquanto se oferecia para segurar Elisia para Lit. As crianças amavam a menina como uma irmã mais nova, mas ainda estavam em cima do muro sobre Valeron.
Ele era filho de uma mulher muito má e não fazia parte da família. Glória tinha sido uma de suas tias favoritas e sua professora de espadachim. Sua morte deixou uma cicatriz no coração das crianças e era difícil para elas não se ressentir de Valeron pelo que Trude tinha feito. Abominos, Onyx e Garrick correm em círculos ao nosso redor. Aran disse enquanto balançava o bebê entre os braços. Eles não contam. Eles são os únicos que podem usar magia verdadeira e isso é trapaça. Leria respondeu. A menção do Fomor lembrou-lhe da estranha interação entre redemoinho da vida e seus olhos. Fomor pode produzir um relâmpago dourado. Talvez eu possa pedir a Rila para me ajudar em alguns experimentos. Ele então notou os olhos olhando para ele. Não agora, é claro. Quero dizer, daqui a muitos dias. Isso não é trapaça, já que eles usam magia de tarefa assim como nós. Aran rebateu. Isso é talento. Sim, certo, porque um sino toca toda vez que eles excedem a mana que podemos usar. Leria respondeu com um sorriso de escárnio. A diferença entre magia de tarefa e de nível 1 é apenas poder. Eles trapaceiam. Talvez eles não façam isso de propósito, mas eles trapaceiam. Você está com inveja do talento deles. Aran zombou incisivamente. Trapaça. Talento. A discussão continuou por um tempo, até que eles exigiram um desempate. Tio/irmãozão. Leria está certa. Dada uma tarefa sobre magia de tarefa, é fácil para um desperto trapacear sem nem perceber. Lit respondeu fazendo Leria se gabar. Ainda assim, Aran também está certo. A afinidade pelos elementos das bestas imperiadoras e Fomor também lhes dá um grande talento para a magia. Leria engasgou e agora foi a vez de Aran se gabar. Então vocês dois estão certos. Lit concluiu, decepcionando os dois. Como posso vencê-los, tio Lit? Leria perguntou, puxando seus braços e apontando para Valeron. Ela se sentiu culpada por discriminá-lo. Garrick também era filho de um homem mau, mas não tinha culpa disso e era um bom amigo dela e de Aran. Da mesma forma que vencia tia Kila e a Fria na academia, embora elas fossem mais talentosas do que eu. Trabalhando duro. Lita entregou o bebê para Leria e sorriu para ela com tanta alegria que sua culpa piorou aos trancos e barrancos. Pela minha mãe, você acredita na coragem desse homem, Camille? Solos riu das crianças gemendo e resmungando. Ele os venceu porque conseguia ficar acordados a noite toda graças ao revigoramento e porque ele me tinha. Eu sei. Camila riu também. Ele é um dos trapaceiros mais sujos da face de Mogar, se não o mais sujo. Por favor, você está apenas com inveja de mim. Lita estalou a língua interiormente em falsa indignação, fazendo-as rir ainda mais. Capítulo 2908. O Estranho, parte 2. Eu despertei sozinho, então tudo que veio disso conta como fruto do meu trabalho duro. Eles caminhavam lentamente em direção ao palácio, com Lit descrevendo as partes mais apropriadas para a família da viagem a Giera e mostrando hologramas das majestosas criaturas marinhas. Aran e Leria ficaram boquiabertos quando ele colocou uma escala versão para baixo de Haas perto das bestas mágicas, enfatizando seu tamanho em comparação a um humano adulto. Além disso e da festa de boas-vindas dos tritões, não havia muito que pudesse interessá-los. Aran e Leria já tinham conhecido elfos no baile de aniversário de Lit e costumavam brincar com o orc revertido, Bray, os Vartalf, toda vez que Rena a convidava para a mansão verem. Dê esses pequenos patifes para mim. Vocês precisam descansar um pouco. Assim que chegaram em casa, Elina tirou Valeron e Ezia dos braços das crianças e os colocou no mesmo cercadinho que Surin e Chargen. O Virmling já havia atingido o tamanho de uma besta mágica, mas tinha menos de um ano e estava ansioso para brincar. Elisia cumprimentou sua tia com alegres chilreios, mas, infelizmente, Surin já havia se esquecido dela e de Valeron. Bah! Elisia disse indignada, enquanto Valeron apenas engatinhou até Surin e agarrou sua mão. Ela ainda estava viva e bem isso era o suficiente para ele. Chargen ficou no meio do conflito, lambendo Elisia para acalmá-la. Bah! Bah! Ela se transformou em Tiamat, tocando o Virmling para expressar o quão magoada e ofendida ela se sentia.
Charjain estava quente e suas pequenas escamas macias ao toque. Elisia adormeceu sem nem perceber e os outros logo seguiram o exemplo. A conversa real teve que esperar até depois do jantar, quando o cansaço e a barriga cheia deixaram Aran e Leria gelados. Tista pediu permissão a Bodia para compartilhar sua parte da história e ele concordou. Se terminarmos, os pais dela merecem saber o porquê. Se não, eu ainda preciso explicar a eles o motivo pelo qual cortei minha família da minha vida. Ele suspirou. Todos ficaram chocados ao ver como Gera havia se tornado e como até mesmo criaturas poderosas como os Nidogs foram encurraladas. Quando as pessoas ouviam sobre estabelecer colônias do outro lado do oceano, elas sempre imaginavam Gera como uma terra fértil, mas abandonada. O que os Verens testemunharam, em vez disso, foi uma armadilha mortal. Sinto muito por você, Bodia. Raz disse. Aquele For não é digno do título de patriarca. Eles deveriam ter te recebido de braços abertos e te apoiado enquanto você lamentava seu amigo. Não explorar a morte dele para seus interesses. A parte com Taimos e a Maré Negra foi ainda pior. Os pais de Litan só perceberam contra o que seus filhos lutaram, mas também ficaram com medo de que os Royals pudessem mandá-los para Gera novamente. Se Votal entrar em contato com você novamente, por favor, agradeça a ele por mim. Elina disse. Eu sei que seu padrasto se colocou em risco somente por você, mas suas ações salvaram meus filhos também. Seu pai é um bom Medogo, Bodia. Você pode se orgulhar dele. Obrigado, Elina. Eu vou. Apesar de suas palavras, a compaixão que todos demonstravam o fazia se sentir deslocado. Os Verens o tratavam como família enquanto Bodia ainda era um estranho e talvez logo sairia de suas vidas. Ele se desculpou, alegando estar cansado, e saiu da sala. Tista ficou triste ao vê-lo partir, enquanto Lita aproveitou sua ausência para acrescentar a parte sobre a Fortaleza Eterna saber sobre eles solos. Graças aos deuses que Tiris estava com você. A noite no deserto estava fria, mas Raas se viu coberto de suor pela preocupação que ele enxugou com um lenço. Por que você simplesmente não foi embora com a dobra de torre? E então o que? Lit balançou a cabeça. Mesmo assumindo que Taimos não teria nos seguido até Garle, como eu poderia ter explicado minha sobrevivência? Inxialot provavelmente teria esquecido disso, mas o conselho não. Além disso, usar a dobra de torre significava deixar Orion e Bodia para trás para morrer ou compartilhar o meu segredo com eles. Então também havia aquele Ayrton. Uma vez que Malishka os resgatasse, eu teria que responder a muitas perguntas. Eu posso desviar de Iltin até certo ponto, mas não da Imperatriz. Não depois que o portal e o localizador de caminhos foram destruídos e eu saí ileso junto com todos com quem me importo. Isso levanta uma questão. Camila disse. Taimos não sabia nada sobre magia moderna e não tinha ideia de quem era Tiris. No entanto, ele conhecia Davin e sabia do apelido de Lit como o Destruidor e que ele está ligado a Solos. Correção. Solos balançou a cabeça enquanto repassava todas as conversas com a Fortaleza Eterna em sua cabeça. Ele acreditava que eu era um objeto amaldiçoado, não uma torre de mago. O que exclui Malishka porque ela nunca me trairia e Davin porque ela não tem razão para isso. Ela sabe minha identidade real e pediu a Malishka para selar sua memória para evitar trair meu segredo sob qualquer circunstância. Mesmo assumindo que Davin enlouqueceu, mudou de ideia, encontrou um novo hospedeiro, foi até Gera e, de alguma forma, encontrou uma brecha para me dedurar para Taimos. Ele saberia a verdade. Então o verdadeiro culpado é alguém que odeia Lit, tem uma vaga compreensão do nosso vínculo e pode se passar por um cavaleiro. Mel. A família inteira disse em uníssono. A única questão é como ele sabe sobre Solos? Raz apertou as mãos com tanta força ao pensar em seu filho renegado que elas sangraram. Ele não tem cérebro para isso e Night não pode ajudá-lo. As únicas pessoas em quem não confio que sabiam sobre Solos são Star e Trude, mas ambos estão mortos.
Além disso, Trude nunca compartilhou a verdade com o Star, pois mesmo antes de sua morte ele se referiu a Solus como o quarto cavaleiro, não o legado de Menadion. Lid ponderou sobre o assunto longa e intensamente enquanto esperava o portal ser concluído. Perguntei a Legain, e ele me confirmou que os generais sobreviventes de Trude nem suspeitam que eu tenha uma torre e nunca deixaram seu covil. A única explicação possível é que, antes de morrer, Star deve ter contado a Meun no que sabia e o teletransportado para longe. Isso explicaria por que o conhecimento de Meun é falho e como ele conseguiu escapar da captura após a destruição do Grifão Dourado. Parece um pouco forçado. Elina não gostou da ideia de Orpal saber tão pouco e ao mesmo tempo tanto. O pensamento de que ele era a causa do infortúnio de seus filhos durante sua estadia em Jin a encheu de culpa. Ele ainda era seu filho e ela se sentia responsável por cada atrocidade que ele perpetrava. Talvez, mas não conseguimos pensar em mais nada. Solus deu de ombros. Além disso, Meun fugindo para Jin faz sentido. Todos em Garlin o conhecem e o feitiço que pode ser usado para capturar/destruir Night. Aqui ele não tem aliados, enquanto lá ninguém o conhece, nem conhece o feitiço. Bem, isso é algo fácil de corrigir. Lid pegou o seu amuleto de comunicação do conselho e encaminhou a recompensa pela cabeça de Orpal para todos que ele conhecia em Jin, incluindo os representantes humanos e bestiais do conselho local. Continua no próximo vídeo.